E aí, galera, tudo bem? Deixa eu arrumar o microfone da Sandy aqui rapidinho. Quem sabe o tema da nossa série que a gente tá? Alguém se arrisca? Eu ouvi. Chega de desculpas. Quem aí tem um monte de desculpa para dar? Ninguém se acusa, né? Eu também tenho várias. Show! E aí a gente já teve uma palavra dessa série que foi falada pelo pastor Johnny. E ele falou sobre a vida de Daniel. Que às vezes eu e você usamos a mesma desculpa de Daniel. De, mas se eu fizer isso, eu vou perder tudo. Assim como Daniel, quem conhece a história de Daniel, levanta a mão. Vocês sabem que Daniel, ele ia morrer se inclusive ele continuasse orando. Ele ia para a cova dos leões. Mas Daniel falou assim, quer saber, isso não vai ser uma desculpa para mim. Eu vou continuar servindo meu Deus. E aí falaram para Daniel, Daniel, se você não comer essas comidas, você vai ficar fraco e você vai morrer. Ele falou, quer saber, eu não vou usar isso como desculpa, eu vou me purificar para o meu Deus. Então Daniel não usou de desculpas que às vezes eu e você usamos. E hoje a gente vai falar de um outro personagem e uma desculpa que eu tenho certeza que você e eu, infelizmente, usamos muitas vezes. Vamos abrir a Bíblia, não, primeiro antes de abrir a Bíblia. A gente vai falar sobre Davi. Quem sabe quem foi Davi na Bíblia? Será que todos? Não sei se todos. Mas em todo caso, eu vou falar para vocês um pouquinho de quem foi Davi. Se vocês sentirem que faltou uma informação, vocês falam, Davi também foi isso, tá bom? Mas eu só quero trazer, porque Davi foi um cara muito importante, muito importante. Davi foi o grande rei de Israel. O grande rei. Ele foi o primeiro rei, e de certa maneira o único, que conseguiu unir todas as tribos de Israel e liderar sobre todas elas. Antes de Davi, Israel sempre foi dividido em tribos, né? As 12 tribos, e essas tribos competiam entre si. Davi foi o primeiro rei que conseguiu unificar tudo e governar sobre Israel. Então assim, isso é um feito grandiosíssimo para a história. Por mais, enfim, que Salomão depois deu continuidade, mas perdeu isso. Davi foi um grande guerreiro e um grande estrategista. Davi, inclusive, teve uma aliança com Deus. Deus um dia chegou para Davi e falou, Davi, eu vou fazer uma aliança com você. E sabe o que Deus falou para Davi? Davi, da sua descendência, inclusive vai vir o Messias. Porque quando Davi existiu, vocês concordam comigo que Jesus ainda não tinha vindo para a terra, certo? E aí Deus chegou e falou, Davi, eu tenho uma aliança com você. O Messias vai vir da sua descendência. Ou seja, imagina se hoje Deus chega para mim e para você, não vai acontecer mais isso porque Jesus já veio. Mas imagina que Jesus ainda não tivesse vindo e Deus chega para mim e para você e fala assim, olha, da sua família vai vir o Messias. Olha que coisa grande. Davi, como todos sabem, derrotou o gigante Golias. Davi lutou e venceu contra um urso, contra um leão. Alguém aqui já fez isso? O máximo que eu lutei foi com ninguém. Um gatinho. Davi lutou e venceu contra um urso. Davi estava lá cuidando das ovelhas, um leão foi lá, pegou a ovelha, Davi foi lá, tirou a ovelha da boca do leão. Não sei nem como foi. Davi escreveu aproximadamente 73 salmos. Alguém sabia disso? Ou seja, uma pessoa que também é super importante para a Bíblia, um dos maiores escritores da Bíblia. Davi contemplou o Senhor mesmo antes de ele vir à terra. Antes de Jesus vir à terra, Davi já tinha o visto, sabia? Existe um texto que a Bíblia que Davi escreveu que ele fala assim: eu vi o meu Senhor falando com o meu Senhor. Olha que loucura isso. Olha que loucura isso. É como se Davi estivesse falando assim: eu vi Deus falando com Jesus. É tipo isso. Só que ninguém sabia ainda da pessoa de Jesus. Então Davi conheceu coisas sobre Deus que ninguém na história ainda tinha conhecido. Valeu, obrigado, Gi. Alguém concorda comigo que Davi foi um cara muito importante e grande? Muito importante. Alguém aqui bate no peito e fala assim: eu sou incrível como Davi? Eu já fiz coisas como Davi? Eu já reinei como Davi? Alguém aqui já lutou sequer com um gigantinho?
Hoje, se eu cruzar com uma pessoa acima de 2 metros na rua, eu saio correndo. Imagina quanto lutar com um gigante. E vocês sabem que na guerra de Davi com Golias ali, vocês sabem que o gigante estava lá desafiando o povo, falando, vocês são um bando de fracote, de maricas, vocês não querem, eu sou filisteu, e cadê o Deus de vocês? O Deus de vocês é fraco. Aí Davi falou assim, ei, falar do meu Deus não. Aí ele chegou pro rei Saul e falou, rei, eu vou lutar contra esse cara. Eu fico imaginando se eu fosse o rei, eu ia olhar para a cara dele, olhar para o gigante, olhar para a cara dele e rir. Aí o rei falou, tá bom, vamos botar uma armadura em você. Botou uma armadura nele, a armadura era tão pesada que ele não conseguia lutar com aquela armadura. Ele falou, não, vou sem armadura. Me dá umas pedras, me dá uma fenda. Quem em sã consciência vai lutar com um gigante, com pedras e uma fenda? Davi. Então alguém concorda aqui que Davi foi um cara muito incrível, certo? Mas por que Davi foi Davi? Por que Davi foi um cara grande? Por que Davi viveu todas essas maravilhas? Vamos ver um pouquinho. 1 Samuel, capítulo 16, abram aí a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 16. Quem abriu aí diz, eu. Bem criativo, né? Só, quem mais? Vai lá, 1 Samuel 16, versículo 6. Ó, quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou. Porque, ó, antes disso, Saul era o rei, e Saul, Deus não queria mais Saul como rei. Então Deus falou, eu vou levantar um outro rei para Israel. Aí Deus chama Samuel e fala, Samuel, você vai na casa do fulano, lá longe, uma casica, e você vai escolher um rei para mim. Então Samuel vai na casa de Jessé. Jessé tem vários filhos, e Samuel vai ungir o rei que Deus quer, o grande rei. Aí fala lá, quando chegaram, Samuel viu Eliabe. Eliabe era um dos filhos de Jessé, e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Próximo. Então Jessé chamou um outro filho, Abinadab, e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu esse. Em seguida Jessé levou Samá, outro filho. Mas esse disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhes disse, não. O Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé, esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, eu ainda tenho o caçula, o novinho lá, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui. Nós não vamos sentar para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é esse, levante-se e unjam. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Então olha essa história aqui. Deus falou, vou escolher um rei, um grande rei, e você vai lá na casa de Jessé, tipo assim, vai lá, na casa de Jessé, aquele cara que eu quero. Você vai escolher um dos filhos. Aí chegou um filhão lá, um cara forte, bonito, parecia ser poderoso. Aí Samuel falou, é esse. Deus falou, não, eu não estou olhando a aparência, eu não estou olhando o que você consegue ver, eu enxergo o coração. Então, o segundo filho, vem um segundo, e vem um terceiro, vem um quarto. Aí, todos acabaram. Aí Deus chega e fala assim, mano, Samuel fala, tem mais algum aí? Tem um que é um que tá lá, mas tipo assim, a sensação que eu tenho é que você falou, mas ele é o caçula, o mais fraco, o menor de todos. Se você não escolher o mais forte, o mais bonito, o mais inteligente, você vai escolher esse. Samuel fala, traz para cá. Aí traz Davi. Quando Samuel bate os olhos nele, o Senhor fala assim, é esse aí. E aí Samuel pega e unge. Esse foi o começo da história do reinado. Vocês sabiam que Davi nessa época, provavelmente ele era um adolescente?
Imagina se alguém hoje chega na sua casa e te unge. E aí o profeta saiu da casa de Jessé e as coisas continuaram iguais. Davi tinha sido ungido, mas a vida continuou. Ele já não foi para o palácio, Saul ainda estava governando. E se você sabe bem a história, você sabe que entre Davi ser ungido rei, até Davi de fato exercer a função de rei, demorou um longo tempo. Davi foi perseguido. Tentaram matar Davi, o próprio Saul, muitas vezes. Davi teve que lutar, Davi teve que vencer, Davi teve que, Davi, até que um dia ele se tornou rei. E aí a gente falou um pouquinho sobre esse grande rei que foi. Mas eu quero falar agora, essa é um pouquinho da história de Davi, mas eu quero falar com vocês sobre 3 lições. 3 lições que a gente aprende sobre Deus nessa história. Lição número 1. Deus enxerga, presta atenção, Deus enxerga aqueles que estão desapercebidos do mundo. E é nesse lugar que o Senhor os aprova. Davi cuidava das ovelhas, só isso. Davi estava lá, cuidando das ovelhas. Quem acha que é fácil cuidar de ovelha? Quem aqui já cuidou de ovelha? Você não consegue cuidar nem do seu irmão mais novo, imagina de ovelha. Ovelha fede, ovelha corre, ovelha é burra. Sabia que a ovelha é burra? Quem é que sabia que a ovelha é burra? Dizem que é um animal mais burro, né? Eu não sei se é assim, nunca conversei com uma. Mas o ponto é que dá muito trabalho, debaixo do sol. Hoje a gente fica 15 minutos no meio-dia e fala, eu preciso de uma sombrinha. Imagina você cuidar de ovelha debaixo do sol, cansado, elas fedem, elas só dão trabalho. Mas naquele lugar, quando Davi achou que ninguém estava olhando ele, os olhos do Senhor estavam sobre Davi. E naquela hora eu imagino que Deus já estava olhando e falou assim, esse cara vai ser o grande rei de Israel. Lição número 1, quando ninguém está enxergando você, você pode ter certeza, Deus está enxergando. Lição número 2, que é lindo demais, Deus não olha aparência. E quando eu estou falando de aparência, eu estou falando tudo que é performático. Deus não olha Deus não escolhe você porque você sabe cantar, dançar, falar, porque você é o mais bonito, porque você é o mais legal. Não, Deus não olha aparência, Deus enxerga o coração. Por que eu falo isso? Eu quero ressaltar bastante, porque tem muito adolescente, muito ser humano, mas como a gente está falando com adolescente, tem muito adolescente querendo fazer de tudo para chamar a atenção de Deus. Como se a sua performance fosse fazer Deus escolher você. Tira isso da sua cabeça. Deus não olha se você, mas eu sou bom o suficiente, mas eu sou tão ruim. Não é isso que Deus está olhando, Deus está olhando o seu coração. Por isso que quando uma pessoa chega para mim e fala, mas olha, eu sou ruim, eu sou fraco. O que eu pergunto para a pessoa? Mas você ama Jesus? Como que está o seu coração ama Jesus? Ama. Então pronto. Mas eu não sou, eu sou tão fraco, eu sou esquecido. Meus pais me esqueceram, meu pai nem me chamou para janta, ele queria que os outros 7 fossem escolhidos. Deus não olha a aparência, Deus enxerga o coração. Lição número 3, se Deus escolhe, Deus capacita. Não é por esforço humano, Deus sabe o que está fazendo. Quantos aqui já se sentiram de alguma maneira escolhidos por Deus? Alguém já chegou para você e falou assim, porque Deus quer te usar. Aí você olha e você fala assim, mas como? Eu não consigo nem completar uma frase. Como? Eu sou gago, como? Eu sou feio, como? Olha minha voz, tá com a rachada, sabe assim? Gente, porque tem umas pessoas que têm umas vozes feias. E aí você pode olhar e falar assim, Mas aí, deixa eu falar uma coisa, terceira lição, se Deus escolheu você, é porque Deus vai capacitar você. Se Deus chamou você, não significa que Ele falou, vai você, agora você se vira aí, você faz as coisas e eu fico observando. Não. Então guardem essas 3 lições. Número 1, Deus enxerga você quando ninguém mais está vendo. Às vezes naquela atividade do dia a dia, que você está sozinho, parece que é tão pequeno, Deus está enxergando você.
E é nesse lugar que Deus vai se encontrar com você. Alguém assistiu a luta de Davi com o urso? A Bíblia não fala que ninguém assistiu com o leão. Imagina se Davi fosse lutar com o leão, aí o leão simplesmente pega a cabeça dele, leva para um lugar e ninguém mais encontra Davi. Quem que ia ficar sabendo? Ninguém. O meu ponto é, Davi viveu experiências que nenhum homem viu, porque o Senhor estava com ele naquele lugar. Eu e você precisamos viver experiências com Deus que ninguém mais vai ver. Existem experiências que é para o secreto nosso. Número 2, recapitulando, Deus não olha a aparência, Deus vê o coração. E 3, se Deus escolhe, Deus capacita. Agora, observe isso. Deus chamou Davi, Deus olhou Davi quando ninguém estava olhando. E Deus falou, é aquele que eu quero. Aí Deus deu um jeito de escolher ele. Deus capacitou. E Davi passa, luta, tentam matar Davi, Davi não morre. Davi vira rei, Davi conquista tudo. E Davi é grande, Davi é poderoso. Não existia homem na terra mais poderoso do que Davi. Mas aí Davi escreve algo. Olha que loucura que Davi escreve. Abre aí Salmos 27, 4. Davi podia pedir tudo para Deus. Davi, ainda não bota, Datena. Davi podia pedir tudo para Deus. Davi estava sendo perseguido. As outras nações queriam derrubar Israel. Se você é rei de uma nação, quem aqui está sabendo o que está acontecendo no Afeganistão? Vocês concordam que é muito complicado? Você gostaria de estar lá nesse momento? Terrível. Imagina você estar sendo perseguido. Imagina você quererem te matar, quererem acabar com a sua nação. E você é rei. E você vai falar com Deus. O que você vai pedir? Deus, pelo amor de Deus, mata eles. Deus, pelo amor de Deus, manda essas pessoas embora. Deus, pelo amor de Deus, me livra. Me tira daqui, me esconde. Olha o que Davi fala. Datena. Davi podia pedir tudo para Deus. Mas ele pediu. Aí. Olha isso. Olha o que Davi fala. Uma coisa eu pedi ao Senhor e eu procuro. Ou em outras versões, uma coisa eu pedi ao Senhor e essa a buscarei. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar orientação no seu templo. Uma coisa eu peço ao Senhor. Quem aqui nunca imaginou raspar uma lâmpada mágica e surgir um Aladim? Não, o gênio no caso, né? O Aladim não ia aparecer, né? Mas enfim. O ponto é, eu digo isso porque todo mundo já pensou e falou assim, se eu tivesse um pedido, eu ia pedir para ter mais dinheiro que todo mundo. Eu ia pedir para ser o mais poderoso, eu ia pedir para não ter nunca doença, sei lá, para nunca morrer, sei lá o que você poderia pedir. Davi, essa oração Davi é tipo assim, se eu puder pedir uma coisa, e buscar essa uma coisa, é isso. Senhor, que eu possa morar na sua casa, tipo assim, que eu possa morar na sua presença, estar na sua presença todos os dias da minha vida, contemplar a tua face, contemplar a bondade do Senhor e buscar orientação. Por quê? Por que eu acho que Davi escreveu uma coisa como essa? Porque quando Davi estava lá cuidando das ovelhas e ninguém via, Davi tinha uma vida com Deus. Davi experimentou coisas que o reino não pôde dar para ele, que a riqueza não pôde dar para ele. O sucesso, dinheiro, pessoas, popularidade, fama, não vão poder te dar aquilo que só no secreto você vai ter com o Senhor. Se você for a pessoa mais poderosa dessa terra hoje, e você não tiver uma vida no secreto com o Senhor, você não vai ser capaz, corajoso o suficiente de fazer uma oração como essa. Só consegue fazer uma oração como essa, como a de Davi, quem vive, quem experimentou o secreto com Deus. Quem venceu o urso, o leão, quando ninguém estava vendo. Quem estava lá chorando e ninguém estava vendo. Estava lá escondido, cuidando das ovelhas, nas suas aflições, com seus medos e ninguém estava vendo. Mas naquele lugar encontrou o Senhor. E uma pessoa, um adolescente que vive isso, não vai se perder com a fama,
com dinheiro, com a riqueza, com poder, com o ministério, não vai. Davi é incrível. Agora, respostas que eu e você devemos dar quando a gente olha para essa história. Primeira coisa, primeira resposta que eu e você podemos sair hoje daqui, falando assim, é verdade, eu preciso dar essa resposta. Eu e você devemos amar o lugar secreto e escondido, porque esse lugar, ele é perfeito para o Senhor se encontrar com a gente. Às vezes eu e você temos medo do lugar escondido. Temos medo desse lugar onde as pessoas não percebem a gente, onde parece que a gente não tem valor. Mas eu e você precisamos começar a amar esse lugar, porque é um lugar perfeito para Jesus se encontrar com a gente. Se você está se sentindo hoje esquecido pelo mundo, talvez esquecido pela sua família, pela igreja, pelas pessoas, pelos amigos, ei, aproveita esse lugar, porque pode ser um lugar perfeito para Jesus se encontrar com você. Assim como ele se encontrou com Davi. 2. Preste atenção, Davi não estava dormindo e jogando videogame. Davi estava obedecendo o seu pai e servindo. Por isso que ele estava cuidando das ovelhas. Quando Jesus encontra ele, quando Deus olha para Davi, Davi não estava lá dormindo até meio-dia não, gente. Davi não estava parado, coçando o sovaco. Davi estava obedecendo o seu pai. Davi estava obedecendo aquilo que ele tinha que fazer. Era chato? Devia ser chato pra caramba. Era cansativo? Me cansa só de pensar. Era quente? Meu Deus! Imagina o quanto de pizza devia de ter debaixo do braço dele. Mas o ponto é, ele estava obedecendo. E Deus ama, gente, presta atenção, Deus ama escolher adolescentes que obedecem. Deus ama encontrar adolescentes que estão servindo simplesmente porque precisam servir, não porque aquilo vai trazer fama para eles. Vocês entendem o que eu estou falando? Outra resposta, devemos nos preocupar mais com o nosso coração do que com aquilo que fazemos. Deus quer usar cada um aqui, cada um. Quantos aqui desejam ser usados em cura, por exemplo? Evangelizar multidões. Tipo assim, ir nos lugares onde a galera está muito perdida. E apresentar Jesus, quantos? Eu quero muito. Mas a maior preocupação, a coisa mais importante que eu e você precisamos, por mais que isso seja muito bom a gente buscar, a coisa mais importante é o nosso coração. É amar o Senhor. Não adianta você querer evangelizar todo mundo, não adianta você querer curar o mundo se você não ama Jesus. Porque não vai acontecer. Não adianta você querer ser rei como Davi, governar aí as áreas da sociedade, se você não viveu o secreto com o Senhor. Não adianta. E a última coisa, a vida com Deus não se constrói em apenas um dia. Não adianta achar que você vai sair daqui hoje e você vai virar um rei. Do mesmo jeito que quando Davi foi ungido rei, botou óleo na cabeça dele, e demorou anos para de fato ele ser rei. Do mesmo jeito é comigo com você, gente. Não é que a gente vai sair daqui hoje, a gente vai fazer um post, e do nada 7 milhões aceitaram Jesus com o nosso post. Seria uma maravilha, mas não é. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Conhece. Então a vida com Deus, esse lugar secreto, se constrói dia após dia. Talvez você esteja nesse lugar como Davi, cuidando das ovelhas. Chato, talvez cansativo, talvez pareça que não está gerando resultado nenhum. Mas continua acreditando, continua investindo, continua acreditando no Senhor, continua gastando sua vida para conhecer Jesus. Se você diz para você mesmo que essa é a desculpa que a gente está falando hoje, Davi poderia falar, mas eu sou o menor de todos, mas eu fui esquecido pela minha família.
mas eu fui esquecido pelo mundo, mas a igreja não estava nem aí para mim. Eu tentei ajudar, eu tentei servir nos ministérios, mas ninguém ficou nem aí para mim. Ah, não dá. Ei, não, chega dessa desculpa. E eu estou falando isso porque eu ouço essa desculpa toda semana. De vocês, abençoados. Ah, mas é que eu já procurei o líder, e o líder me menosprezou. Beijinho no ombro. O líder falou, tá bom, depois eu falo com você. Porque às vezes, talvez você já tenha chegado até mim e falou, Guga, eu quero servir. Eu falo, beleza, eu procuro. Passa uma semana, esqueci. Eu sou esquecido. Não significa que você foi esquecido. O meu ponto é, não é desculpa. Ah, mas não deram atenção para mim. Ah, mas a minha família diz que eu sou o pior de tudo. Ah, meu pai fica falando que eu sou burro. Ah, eu não tenho nem paz. Ah, não vai dar. Chega dessa desculpa. Davi não usou essa desculpa. Davi foi para o secreto com o Senhor. E se Davi foi para o secreto com o Senhor, eu e você também podemos ir. 2 Samuel capítulo 7. Segundo Samuel capítulo 7, versículo 8. Olha que legal. O pessoal da banda pode subir, por favor. Quem não é da banda e não vai subir, não olhe para eles. Olhe para o texto. Olhe isso. Deus falando para Davi. Agora, pois, diga meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu quem? Eu Deus, eu o Senhor, eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Continua. Sempre estive com você por onde você andou, e eu eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Próximo. E providenciarei um lugar para Israel, meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Vai para o versículo 16. Olha o que Deus falou para Davi. Quanto a você, sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Imagina eu e você ouvindo isso de Jesus hoje. Eu quero que vocês ouçam isso de Jesus hoje. Do Senhor, Ele falando, eu os tirei do lugar onde vocês estavam, eu os tirei do quarto secreto, eu os encontrei no secreto, eu os encontrei quando ninguém mais via vocês, e eu, o Senhor, os levantei e os coloquei como soberanos sobre Israel. Eu os coloquei sobre um lugar de relevância na sociedade. Eu, o Senhor, não é você que consegue produzir resultados próprios. Não é você que vai pelas suas forças evangelizar o mundo, mudar a história da nação. É Deus. Mas onde Deus precisa nos encontrar, não é no Instagram, não é no palco. O Senhor precisa nos encontrar no secreto, nas pastagens, cuidando dos rebanhos, fazendo as coisas menores, mais menosprezáveis da vida. Sei lá se eu errei essa palavra. As coisas mais insignificantes. É lá que o Senhor vai te encontrar. Quantos aqui desejam ser relevantes? Fazer a diferença? Eu também. Mas eu não posso me perder nisso. Você não pode se perder nisso. Você precisa ir para o secreto. Você precisa ir para um lugar escondido no Senhor, derramar o seu coração diante do Senhor, e ali, quando ninguém estiver olhando, mesmo quando você estiver chorando, talvez sofrendo, ali o Senhor vai te escolher, e o Senhor vai falar para você, eu tirei você desse lugar, eu o encontrei nesse lugar. Não foi o pastor Johnny, não foi o pastor Djalma, não foi o Pablo, não foi ninguém, foi Deus, eu o encontrei. Ai, mas é que eu sou tão esquecido. Ninguém é esquecido para o Senhor. Ninguém. Então se você talvez usa dessa desculpa de mas eu sou o menor de todos, eu sou tão fraco, eu sou tão burro, chega dessa desculpa.
O Senhor vê o coração. Queria te convidar a ficar de pé, se você puder. Feche os seus olhos no seu lugar agora. Todo mundo de olho fechado. Olha para o seu coração, vê se você não usa dessa desculpa para fugir de Deus. Como se as pessoas que estão ao seu redor, talvez agora mesmo, fossem mais importantes para Deus do que você. Deus não está preocupado se você é bom o suficiente. Mas Deus quer saber se você tem coragem para fazer essa oração. Deus, uma coisa só eu peço. Uma coisa, só uma, por favor, só uma. Que eu possa morar com você, mesmo que seja num lugar escondido, onde todas as pessoas não veem, mesmo onde seja um lugar sem fama. Jesus, eu oro para que você fale com cada adolescente, com cada líder que está aqui, e nos convença, Jesus, de que é bom que nós façamos as coisas. É bom, mas muito melhor é estar num lugar secreto contigo, é construir um relacionamento forte com o Senhor, onde ninguém está vendo, é tirar as dificuldades da boca do leão, do urso, lugares de dor, lugares de medo, mas é ali que o Senhor vai nos encontrar. Nos leva para esse lugar hoje, Jesus, nos esconde debaixo das suas asas.